Amados, eu confesso para vocês que eu estou assim, coração meio aqui, né? Uma expectativa daquilo que o Senhor vai fazer hoje aqui com a gente. Hoje, quando acabou a palavra que o pastor Samuel ministrou aqui no final, uma oração, eu deitei aqui na frente e a minha vontade era ficar até de noite, sabe? Era ficar, porque estava assim, uma presença muito boa. E a palavra que o Senhor deu hoje para nós aqui, para cada um de nós, é: a nossa resposta, ela move os céus. Então, a forma como nós respondemos à presença de Deus, ela vai mover os céus. E aí a pergunta é: como nós temos respondido ao Senhor? Não é sobre pedir, mas é sobre responder. Sabe, como que nós temos respondido à presença de Deus? Muitas vezes é mais fácil nós pedirmos do que nós respondermos. Daqui a pouco nós chegamos lá. Como diz o pastor Giovanni, no final dá tudo certo, né? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Jesus, antes de ser crucificado, ele estava reunido com os seus discípulos, e ali ele falou que ele iria, mas ele iria enviar o outro Consolador, que eles não ficariam sozinhos, que o Espírito Santo, que todo aquele que cresce nele, receberia o Espírito Santo. Ou seja, todo aquele que um dia confessou com a sua boca, confessar com a boca, falar, isso é muito importante. Confessar: Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Aí Jesus falou que todos aqueles que confessassem, que crescem, receberiam o Espírito Santo. Então, nós que cremos, que confessamos, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E aí, como que a gente responde à presença do Espírito Santo em nós? Existe um Deus, o Espírito Santo, habitando dentro de nós. E aí, como tem sido esse nosso relacionamento com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, nós podemos nos relacionar com Ele, nós podemos conversar com Ele, nós podemos todos os dias, primeira coisa do dia é dar bom dia ao Espírito Santo. Aliás, tem um livro maravilhoso do Benny que chama Bom Dia Espírito Santo, que fala sobre isso, sobre o relacionamento, sobre a nossa intimidade com o Espírito Santo. E aí o Senhor, quando Ele me deu essa palavra, né, esse tema, na verdade, quando o Senhor começou a ministrar, falar que a nossa resposta movia o céu, ou Ele respondia a nossa resposta, a forma como nós respondíamos a Ele, a presença dEle, Ele iria se mover, Ele ia responder. E é exatamente isso. Então, aí o Senhor... E eu fui preparar essa mensagem, que confesso que falei: Senhor, mas por onde que eu começo? É tanta coisa. E Ele me deu alguns exemplos bíblicos, alguns tipos diferentes de respostas que nós devemos dar à presença do Espírito Santo. E uma delas fala sobre a adoração. Exatamente o que nós estávamos fazendo aqui agora há pouco. Adorando ao Senhor. No livro de 1 Reis, lá no capítulo 8, ele mostra quando a construção do templo, porque Davi, lembram o rei Davi, ele levou a arca, tinha uma tenda, e Davi falou com o Senhor: mas Senhor, a arca da aliança, ela representava a presença de Deus. Então, aonde estava a arca, ali estava a presença de Deus. Prestem bastante atenção nesse detalhe, que isso é importante. E Davi falou com Deus: Davi,
o homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito. Ele tinha as suas imperfeições, mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um adorador. Tanto que a maioria dos salmos foram escritas por Davi. E ele fala para Deus: Senhor, como que o Senhor pode morar numa tenda tão simples? Eu quero construir algo grande, um templo. E o Deus respondeu a ele que ele não seria Davi a construir esse templo, porque ele foi um homem de muitas guerras. Aí a história é longa, então não dá para contar tudo. Ele falou: olha, quem vai construir esse templo será o seu filho Salomão. E Salomão, Davi falou para Salomão, Davi deixou o desenho para Salomão, a planta. E Salomão construiu o templo, e aí lá em 1 Reis o templo estava pronto. E todo o povo se reuniu ali para a consagração do templo. Foi algo maravilhoso. Salomão fez uma oração maravilhosa. Depois vocês leiam em 1 Reis no capítulo 8, 2 Crônicas também fala sobre isso. E aí tem um trecho em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 11, que diz assim: os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. E todos os levitas eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e parentes deles. Ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras. E os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes e em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Era só isso que eles cantavam. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E enquanto eles cantavam, então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. A glória do Senhor, a adoração deles, falando: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, fez com que os céus se movessem e que ali a nuvem cobrisse aquele lugar e a glória do Senhor ela se manifestasse ali. Mas a glória do Senhor se manifestou de uma forma tão poderosa que os sacerdotes, eles não conseguiam mais ministrar, eles não conseguiam mais fazer nada. Eles não conseguiam ficar em pé. Eu lembrei hoje, pastor Samuel, quando você falou depois da palavra, de uma música, de um louvor que nós cantávamos logo no início da nossa conversão. Todas as vezes que a gente ia ao culto, estava assim, era o auge essa música. Vamos ver se vocês lembram. O Camilo vai ter que me ajudar porque eu não canto, tá bom? Camilo, Maria Alice, com certeza lembra também. Ela fala assim: derrama tua Shekinah, não conseguiremos ficar de pé, tamanha sua glória nesse lugar. Lembra? Como que era? Meus queridos, à medida que eu ouvia essa música, esse louvor na igreja, aquilo me enchia assim de algo que eu não entendia.
Para começar, eu não tinha ideia do que era Shekinah. Eu estava acabando de conhecer. Essa tal Shekinah, eu só pensava assim, deve ser algo muito bom. Deve ser algo maravilhoso, porque nós estamos aqui pedindo, Senhor, derrama, e nós não vamos nem conseguir ficar em pé, porque a glória vai ser muito grande. Então, Senhor, que vem essa Shekinah. Aquilo, aí é lógico que eu já fui correndo, na época era a época dos CDs, já fui atrás para comprar o CD e ouvir essa música o dia inteiro. Falava, Senhor, derrama a sua Shekinah. E continuava não sabendo, né? Lógico que depois a gente foi atrás, eu fui atrás. Eu sempre gostei de estudar, pesquisar. Lógico que eu não fiquei, né, só cantando, sem saber o que estava cantando. Fui atrás e era exatamente a glória do Senhor. Senhor, derrama a tua glória sobre nós, Senhor. Derrama a tua glória, de tal forma que a gente não consiga ficar em pé, Senhor. De tal forma que a gente não consiga pregar aqui, Senhor. De tal forma que os músicos, eles não consigam ministrar, Senhor. Porque a tua glória vai encher o templo, de tal forma que nós vamos nos prostrar diante da grandeza da tua presença nesse lugar, Pai. E esse deve ser o maior desejo do nosso coração. E aí, como eu falei, né, naquela época, a presença de Deus estava ali na arca. E hoje o pastor Samuel também nos lembrou que o tempo passou e o Senhor, Ele tirou a presença dEle daquele lugar. Ele tirou porque o povo não obedeceu, o povo se afastou do Senhor, o povo, né? Aí já é uma outra história. Mas depois vem Jesus. E aí, através de Jesus, restabelece uma nova aliança com Jesus. E aí ele fala assim, a presença agora será em vocês, porque o Espírito Santo vai habitar em vocês. O véu se rasgou, agora vocês têm total, livre acesso. E nós temos acesso ao Pai, nós temos esse acesso através do Espírito Santo que habita em nós, através de Jesus. Então, nós precisamos responder a essa presença maravilhosa do Senhor, porque o Senhor é bom e o seu amor, ele dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Sabe, existem algumas expressões de adoração, algumas formas como nós nos expressamos, como nós respondemos. Existem os momentos em que nós estamos na nossa casa adorando, mas existem os momentos em que nós estamos adorando com os irmãos, que nós estamos aqui na igreja, uma comunidade, uma congregação, juntos, adorando e louvando ao Senhor. E quando nós fazemos isso, nós precisamos responder. Quando os ministros estão aqui tocando, ministrando, nós temos que responder a essa. Nós não podemos simplesmente ficar parados, olhando para o teto, olhando para o celular, olhando para o vizinho. Por que nós apagamos as luzes? Porque há um mistério em apagar? Não, é para que a gente se concentre em adorar o Senhor, para que nada venha tirar o nosso foco, a nossa concentração, porque nesse momento da adoração, o nosso foco é apenas o Senhor, é apenas a Ele que nós vamos adorar. Lá em Neemias, no capítulo 12, verso 43, diz assim, e naquele dia, contentes ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus lhes enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Eles estavam tão felizes, porque eles estavam ali reconstruindo o templo. A alegria era tão grande, que eles começaram a adorar. E o som, aquele som da alegria deles, o som da adoração, foi escutado de longe. Já pensou que delícia? Nesses momentos de louvor aqui,
todos nós estarmos assim tão felizes, tão alegres com a presença de Deus, porque ela habita em nós. E Ele também se manifesta em nosso meio, que nós começamos a louvar, a adorar, que de longe vai se ouvir. E quem sabe aqueles que estão longe ouvindo vão falar, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo? Vamos chegar lá para ver. E outros vão se juntar a nós em adoração. Isso é um sonho. Quem sabe um dia isso aconteça. Quem sabe? De nós realmente, no momento de adoração, de louvor, nós deixarmos todas as nossas preocupações, todas as nossas, tudo aquilo, sabe? As nossas distrações, deixar tudo. E se voltar totalmente para o único que é digno de ser adorado e de ser louvado. Né? A adoração em alta voz, às vezes ela incomoda. Né? Ela incomoda. Sabe, muitos estranham quando entram numa igreja e tem pessoas gritando, cantando muito alto, um som muito alto. Muitos estranham o gritar, o bater palmas, o dançar, o pular, o levantar as mãos. Mas tudo isso, pular, cantar, bater as mãos, dançar, são expressões de adoração. Eu não me torno um adorador porque eu bato palmas. Eu não me torno um adorador porque eu pulo, porque eu canto. Não, mas é uma expressão. É uma forma ali de eu me expressar para falar, Senhor, olha, eu estou me expressando através das minhas palmas. Porque a adoração é um estilo de vida. A adoração é como eu vou me comportar diante do Senhor, diante do próximo, 7 dias da semana. Mas na hora que eu estou me voltando a Ele para adorar, eu preciso, de alguma forma, expressar essa minha adoração. Porque o nosso manual é a Bíblia. Nós que somos cristãos evangélicos, nós nos seguimos pela Bíblia. Para nós, a Bíblia é a verdade absoluta. Então, o que está na Bíblia é aquilo que nós vamos seguir. E na Bíblia, quando a gente vê esses momentos de adoração, a gente vê sim pessoas felizes, pessoas gritando, pessoas louvando de forma assim, extravagante, batendo palmas, dançando, cantando, pulando. Era dessa forma. Aí alguns falam assim, mas Deus não é surdo. Claro que Ele não é surdo. Mas com certeza Ele gosta do barulho. Eu vou ser bem sincera para vocês, eu não gosto de barulho. No meu dia a dia, eu não gosto de barulho. Eu escuto música baixa. Quando eu estou no carro, eu ponho a música bem baixinho, um louvor. Quando minha mãe estava comigo, quando ela entrava no carro comigo, colocava o louvor, ela falou assim, nossa filha, aumenta esse som aí, que música baixa, eu nunca vi gostar de música baixa, assim, porque ela gostava de barulho, o louvor para ela tinha que ser alto, ela gostava da bateria, para ela tinha que ser alto. Aí eu aumentava só um pouquinho, porque, né, eu não gosto. Mas na hora que eu estou com os irmãos, na hora que eu estou na igreja, naquele momento do louvor e da adoração, eu gosto do barulho. Só naquele momento. É maravilhoso. E quanto mais barulhento, é mais gostoso ainda. E eu sei que o Senhor, Ele se alegra. É claro que Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que se passa no nosso coração. Ele sabe se eu estou pulando, dançando, batendo palma, levantando as mãos, cantando alto, seja o que for. Se é para aparecer para quem está do meu lado, ou se é para Ele. Não somos nós quem vamos julgar.
mas Ele conhece o nosso coração e Ele sabe disso. Então, na Bíblia, existem várias formas, porque está lá, rendei graças, louvor, está escrito em português, mas quando foi escrito no original, foi escrito com palavras que diziam gritar, bater palmas. Eu vou dar alguns poucos exemplos, não dá tempo de dar todos os que eu escrevi aqui, porque senão não dá tempo, tá bom? Então, se alguém quiser o esboço depois da pregação, eu mando para vocês. Existe uma palavra que é Hananá. E essa palavra, o significado dela é grito retumbante, brado de alegria. Então, lá no Salmo 100, verso 2, diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Essa palavra cântico, no original, significa Hananá, que é o grito retumbante, brado de alegria. Ou seja, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com brados de alegria, com gritos. É exatamente isso. Apresentai-vos diante dele com gritos. Gritos de alegria. Não é com cara de tristeza. Existe uma outra palavra que é toda, que é ação de graça. É o sacrifício de ação de graça que é demonstrado com o levantar das mãos. Sabe, quando a gente está levantando as mãos da adoração, é o toda. Ou seja, em adoração e aceitação. Com as mãos, demonstramos agradecimento pelo que Deus já fez e pelo que Ele vai fazer. É aquele momento em que nós vamos louvar e adorar ao Senhor com as nossas mãos levantadas, independente das circunstâncias. Porque nós não louvamos, nós não adoramos de acordo com o nosso sentimento, de acordo com aquilo que nós estamos passando. Hoje eu estou feliz, então eu vou adorar ao Senhor, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou hoje expressar a minha adoração. Não. A adoração, ela não tem nada a ver com a gente. Ela tem a ver com aquele que nós estamos adorando. A gente querendo ou não, nós precisamos adorá-lo. Porque Ele é digno de ser adorado, independente da circunstância que nós estamos passando. Porque pensa bem, Jesus, Ele morreu numa cruz por cada um de nós. Tudo que Ele precisava fazer por nós, Ele já fez. Ele morreu numa cruz, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus. Então, somente Ele é digno de ser adorado. Queira a gente estando com vontade ou não, nós vamos adorar ao Senhor, pois Ele é digno. Amém? Tem uma outra palavra que é iada. Também louvar com as mãos erguidas numa entrega total. Confessar o nome de Deus, agradecer. Esse é aquele que carrega o significado de rendição absoluta, como uma criança faz com o pai. Sabe quando a criança faz com o pai? Se joga nos braços do pai. Essa é a forma como também nós vamos adorar ao Senhor. Ele é o nosso pai. Então, como criança que se joga nos braços do Pai, que se rende, nós devemos também nos render ao Senhor. Render totalmente a Ele. Pois Ele é digno. Nós precisamos. Existe uma outra palavra que é a halal. Ela é brilhar, vangloriar, mostrar esplendor. Louvar, celebrar, glorificar, mostrar-se como um tolo, agir como o louco. É o radical, sabe? É aquela adoração mesmo extravagante, aquela adoração radical, como Davi, quando trouxe lá no começo,
quando Davi trouxe a arca de volta para Jerusalém. Davi, quando entrou em Jerusalém, ali com a arca, com a presença de Deus, ele estava tão feliz, que ele começou a dançar ali, a se mostrar como um doido, como um louco, como um tolo. E ele era um rei. O rei tem protocolos. O rei é aquele que anda tudo certinho, tem todos os protocolos, ele não pode manifestar a sua alegria em qualquer lugar. Mas Davi, ele não quis saber de nada. Ele sabia que a presença de Deus estava ali. E ele, como um adorador, ele expressou a adoração dele de uma forma tão extravagante, que a mulher dele, chamada Mical, ela olhou para Davi e falou: como você, um rei, se portou dessa forma, como um tolo, né? Ou seja, você me envergonhou na frente de todo mundo. E Davi deu uma resposta bem dada para ela. Eu prefiro me comportar assim na presença de Deus. Ele falou, né, em outras palavras, não estou preocupado com você. Deus em primeiro lugar na minha vida. E quantas vezes a gente deixa de louvar, de abrir as nossas bocas para cantar, adorar ao Senhor, de levantar as nossas mãos. Sabe, às vezes a gente quer dar um aleluia mais alto, um glória a Deus mais alto, e a gente tem vergonha. Por que a gente tem vergonha? Porque a gente está preocupado com quem está do nosso lado. O que vão pensar de mim? Mas nesse momento nós temos que pensar, o que Deus vai pensar de mim? Senhor, receba a minha adoração. Receba. Sabe, Ele não está importando se a nossa voz é bonita, se a nossa voz é desafinada. A gente não está cantando no microfone. Nós estamos cantando para o Senhor. É para Ele. Eu falei que eu não gosto de barulho, eu também não gosto de cantar. Né? Eu tenho lá meus traumas. Né? Porque eu sou desafinada. Então, e quando você cresce num lar musical, onde as pessoas têm o dom da música e você destoa ali porque você é desafinado, os irmãos, por mais que te amem, eles fazem questão de falar que você é desafinada. Né? E eu cresci com os meus irmãos, eu sei que eles me amavam, que me amam, eu sei disso. Mas, então eu cresci assim, eu não cresci cantando, eu cresci dançando, mas não cresci cantando. Então, eu não sou daquela que você vai ver cantando, cantarolando por aí, é muito difícil. Mas, quando eu estou na presença de Deus, quando nós estamos em momentos de louvor, eu canto. Eu sei que eu estou desafinada, mas não tem, de vez em quando eu até penso, ai, coitado do irmão que está do meu lado. Mas não tem problema. Porque o Senhor é para Ele. E como o Camilo sempre fala, tem um filtro, né? Tem um filtrinho. Chega afinado lá. Se chegar desafinado também, Ele não vai importar, não. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe da sinceridade da nossa adoração. E nós precisamos responder à presença dEle com a nossa adoração, com o nosso louvor. Nós precisamos, sim, sem se portar com o outro. Existe também uma forma, que é a outra palavra, que é baraque, que é quando nós... Sabe aquele momento em que o louvor e a adoração fluiu de uma tal forma que chega um momento que você não consegue ficar em pé, que você tem que se ajoelhar, porque você sabe que a presença de Deus está tão forte ali, aí você se ajoelha, você deita naquele lugar. É uma expressão de adoração. Existe também a adoração espontânea, que é a terrila, onde você não vai cantar aquelas músicas com as letras, mas você vai começar cantando santo, santo, santo. Vão surgindo, sabe, palavras de amor a Ele.
Eu te adoro, Jesus, eu te adoro, Pai, eu te adoro, Espírito Santo. Então, amados, por que eu estou falando tudo isso? Porque são expressões de adoração. Então, no momento de louvor e adoração, nós precisamos usar essas expressões, nós precisamos louvar e adorar ao Senhor para que os céus se movam, para que os céus se abram sobre esse lugar, para que algo aconteça, para que venha a Shekinah do Senhor, a glória de Deus, sendo derramada nesse lugar, de forma que não vamos conseguir ficar em pé. Quando que nós vamos conseguir isso? Quando juntos nós teremos essa expectativa. Sabe, quando a gente vem para o culto, a gente tem que sair da nossa casa com uma expectativa de que algo vai acontecer, de que a manifestação de Deus, a presença manifesta de Deus virá sobre o culto. Nós precisamos sair com essa expectativa. Não é assim, vou para mais um culto. Não. É como Davi também escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, não pode ser assim, puxa vida, logo agora, né, que o meu time vai marcar um gol. Logo agora que o filme que eu estava assistindo está no final. Não. Nós precisamos já... O nosso preparo para o culto tem que começar na nossa casa. Em casa a gente já tem que começar a se preparar. E já vim com essa expectativa. E aí quando a gente chega aqui, quando a gente se reúne, a gente começa a louvar, a gente começa a adorar. E aí não tem como. Os céus vão se mover sobre esse lugar. Amém? Fala um amém bem alto. Amém. Vamos combinar isso? Vamos combinar isso? Amém. Olha, sabe o que amém significa? Eu concordo. Amém? Estamos lá, hein? Vamos lá. Vamos lá. Eu sei que vai acontecer em algum momento. Eu sei que vai. Sabe há quanto tempo a gente ora por esse momento? Vocês têm ideia? No final da palavra eu conto. Uma outra forma é a oração. A oração também move os céus. Em 1 Samuel, no capítulo 1, verso 9... Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aqui a gente vê a história de Ana. Ana era uma mulher que era estéril, ou seja, ela não tinha filhos. E o sonho dela era ter um filho. Naquela época, não ter um filho para uma mulher ainda era muito mais pesado do que é hoje. E Ana foi ao templo orar. Ela se derramou na presença de Deus. Ela chorou na presença de Deus. Toda a sua dor, toda a sua amargura foi derramado na presença de Deus. Ali ela teve fé. Fé de que só o Senhor poderia responder aquilo que ela precisava. E como ela respondeu ao Senhor também, a sua vontade, a sua necessidade, foi através da oração, se derramando na presença de Deus.
Ela não foi derramar ali toda a sua amargura com fofocas, com reclamação, com murmuração. Hoje, quantas pessoas que ficam amarguradas vão e despejam suas amarguras nas redes sociais, escrevendo lá indiretas. Ana não. Ela se derramou na presença do Senhor. E os céus se abriram. Houve um movimento nos céus. O Senhor ouviu a oração de Ana e lhe deu um filho. O filho dela foi Samuel, o profeta Samuel. O famoso profeta Samuel. Porque uma mulher, um dia, com um sonho, ela foi diante de Deus falar do seu sonho, chorando, amargurada, mas ela foi diante do Senhor e a fé daquela mulher tocou o coração de Deus e os céus se moveram. Então a nossa adoração move os céus, a nossa oração move os céus, o jejum move os céus. A rainha Esther, lá no livro de Esther, capítulo 4, verso 15. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Existem vários exemplos de jejum na Bíblia, não é só o de Esther. Esse tema jejum dá uma pregação, prometo que a próxima será sobre jejum. É algo muito forte. O jejum não é uma troca, o jejum não é uma barganha com o Senhor, não é como fazer uma promessa, vou prometer ficar sem isso e o Senhor vai me dar tal coisa. Não é. Fazer um jejum, passar um tempo em jejum, é algo muito sério. É uma forma de nós morrermos para as nossas vontades, porque nós vamos nos abster de algumas coisas, deixar de comer alguns alimentos, ficar algumas horas sem nos alimentar, e a nossa carne, ela não está acostumada a isso. E com o jejum, nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E ao ficarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós vamos entender o propósito e o plano de Deus. E aí, quando o Senhor fizer de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a nossa, nós vamos entender. O jejum de Esther moveu os céus. Ela precisava tomar ali algumas atitudes, fazer algumas coisas, e ela precisava ser guiada pelo Espírito Santo, ela precisava ser guiada por Deus, para chegar até o rei. E ela teve sabedoria para chegar até o rei, mas isso ela alcançou com o jejum. Então o jejum, ele nos dá também sabedoria para tomarmos algumas decisões. Mas não é barganha, não é troca. Mas é também uma forma de nós movermos o céu. E aí o Senhor vem e move e mexe em nós de forma muito, muito, mas muito profunda. O jejum, a oração, a adoração, move os céus. Uma outra forma é esperar e obedecer. Jesus, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 49, ele falou assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai,
mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus, antes de ser crucificado, ele estava avisando, falando que ele ia, mas que era para ficarem na cidade, até que eles recebessem a promessa, até que eles fossem revestidos do poder. Que poder era esse? O Espírito Santo. Então, antes de subir aos céus, Jesus deixa essa palavra, que era para eles permanecerem em Jerusalém. Aí lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 6, diz assim: depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns tenham adormecido. Então aqui, depois disso o quê? Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Então, mais de 500 irmãos ouviram de Jesus, que era para eles permanecerem até que viesse a promessa. Lá em Atos 1:4 também diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Esperem. Esperar significa confiar. Espera, confia. Espera. O Senhor deu a promessa, espera. Confia nele. Confia no Senhor. Porque no tempo de Deus vai acontecer. Simplesmente confia. Atos 1:15 diz: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Não eram 500? Agora quantas tinham? 120. Onde estavam as 380 pessoas? Onde elas estavam? Elas não esperaram. Quando você não espera, você pode perder o de repente de Deus. E quantos não esperam? Quantos se cansam de esperar? Ah, eu não vou esperar. Meu marido não vai se converter. Minha esposa não vai mudar. Eu não vou esperar. Cansei de esperar. A promessa não vai acontecer. Cansei de esperar. E muitos desistem na caminhada, não perseveram até o fim, se desviam do caminho do Senhor, porque simplesmente cansaram de esperar. Mas aqueles que perseveraram, aqueles que perseveraram, aqueles que esperaram, o de repente aconteceu. Atos 2:1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitavam. Aqueles que estavam esperando, eles estavam reunidos ali em adoração, em oração. E de repente, a promessa que Jesus tinha feito veio sobre aquele lugar. Foi de repente. O de repente pode acontecer hoje.
O de repente pode acontecer daqui uma semana, o de repente pode acontecer daqui 20 anos, o de repente pode acontecer, mas vai acontecer. Se nós estivermos esperando, vai acontecer. Vai acontecer, mas nós precisamos esperar. Porque aqueles que esperaram, eles participaram ali em Pentecostes de algo que ficou marcado para a história. Quantos mil anos depois estamos nós aqui falando sobre isso? Agora imagine aqueles que não esperaram, quando depois de muito tempo, porque naquele tempo as notícias não eram assim, instantâneas como agora, mas depois de muito tempo, eles ouviram. Vocês viram o que aconteceu lá em Jerusalém? Línguas de fogo desceram dos céus. A nuvem, a glória de Deus encheu aquele lugar. E aqueles que não esperaram, eu imagino, puxa vida, por que eu não estava lá? Muitos talvez só por curiosidade, para ver aquilo, e outros querendo ter participado daquilo. A gente não pode ter somente essa curiosidade. A gente não pode querer observar. Nós precisamos estar participando. Nós temos que estar envolvidos com aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Nós precisamos estar envolvidos na adoração. No momento de adoração, nós não podemos estar ali como simples espectadores, mas como verdadeiros adoradores. Porque esse nosso papel são esses, aquele que o Senhor procura, porque Jesus falou para a mulher samaritana, está chegando a hora e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os que o Pai procura. Se o Pai está procurando, é porque não existem muitos. Mas a nossa resposta tem que ser: Senhor, eu quero fazer parte desse time de adoradores, desse time, Senhor, de pessoas que oram, desse time de pessoas que jejuam, desse tipo de pessoas que te buscam, que querem fazer a tua vontade, Senhor, porque vai valer a pena. É algo em nós, sabe, eu não estou falando aqui de coisas que vão assim, trazer riquezas, nada disso. Mas é algo que vai trazer uma alegria, uma paz, que vai preencher o vazio da nossa vida de uma forma sobrenatural. Depois de Pentecostes, os discípulos saíram assim, queimando de amor, mais amor ainda por Deus. Pedro começou a falar, a pregar o Evangelho, e todos saíram sem medo. E eles não eram como nós hoje, que podemos ter a Bíblia, quantas Bíblias a gente quiser, de papel, no tablet, no computador, no celular, como a gente quiser. Hoje nós temos esse acesso. Eles não tinham. Nós podemos ir na internet, nas redes sociais, e falar de Jesus. Eles não tinham essa liberdade. Quantos morreram por falar do Evangelho? Quantos morreram por falar de Jesus? Paulo, Pedro. João foi exilado. Mas aquilo que eles receberam deu a eles a certeza de que nada mais importava a não ser o Evangelho. Nada mais importava a não ser falar do amor de Jesus.
Então, o verso 2 fala desse de repente. Um de repente que nós esperamos há muitos anos, né, Camilo? Um de repente de vir sobre a igreja. Da igreja responder de uma forma extravagante. E existem pessoas que estão sim respondendo. Existe um grupo de homens que tem vindo aqui toda segunda-feira, 7h da manhã e 19h, para orar. Homens que têm vindo antes de trabalhar, fazendo um sacrifício. Alguns acordando mais cedo, mas chegando aqui, 7h da manhã. Outros, depois do trabalho, cansados, 7h da noite estão aqui, orando. Toda segunda-feira. Não pararam nem agora. Ah, mas agora é época de Natal, Ano Novo, vamos tirar. Não, não pararam. Continuaram. Vocês acham que os céus não vai se mover sobre esse lugar? Respondendo a isso? Existe um grupo de homens e mulheres que estão pagando um preço de jejum. No final do ano, nós tivemos um grupo de, já esqueci, 19 mulheres que fizeram 40 dias de jejum. E se animaram tanto que resolveram fazer agora mais 40 dias de jejum. Esse grupo tem 100 mulheres e 15 homens. No próximo vai ter 200 homens. 500 mulheres. Amém? Ou 500 mulheres e 500 homens. Olha, não é fácil não, gente. Né? Mulherada tá mas não é para ser fácil mesmo. Ninguém falou que é para ser fácil. Mas essas mulheres estão jejuando. Tem mulheres nesse grupo de outras igrejas, de outra cidade, não é, pastora Natália? Tem mulheres que não são cristãs. Mas vocês acham que o Espírito Santo não vai tocar? Tem mulheres que entraram pensando assim, opa, é um jejum aí para eu ficar magrinha. Vocês acham que o Espírito Santo não vai tocar? Então pensa, quantas mulheres e homens aí orando e jejuando. Uau! O de repente está mais próximo do que o que a gente imagina. Mais próximo. E quando de repente vem, ele abala uma cidade. Não tem como não abalar. Com o de repente vem o avivamento. Com o avivamento vem transformação. Com o avivamento vem mudança de vida. O avivamento, ele não é, né, oba-oba, o avivamento, ele é arrependimento. Arrependimento de pecado. Então, nós precisamos fazer parte, não como espectadores, mas nós precisamos fazer parte, como adoradores, como aqueles que vão pagar o preço. Para ver os céus se movendo, para ver o céu se abrindo, para ver o Senhor respondendo. Respondendo. Qual será a resposta
do Senhor a nossa resposta? Não sei. Mas algo Ele vai fazer. Algo Ele vai fazer, e eu tenho certeza que Ele está esperando algo de nós. Ele está esperando que a gente dê um passo. Ele está esperando que a gente faça algo. Ele está esperando. E qual vai ser a nossa resposta? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer ainda hoje? O que nós vamos fazer amanhã? O que nós vamos fazer depois de amanhã? O que nós vamos fazer daqui a um mês? Quando chegar o final do ano, que a gente olhar para trás, para o ano de 2026, fala, uau! Os céus se moveram. As coisas mudaram. E aí, como eu falei hoje para o pastor Samuel, quem sabe aí, nós viremos no culto da urgência somente para agradecer. Porque as coisas aconteceram. Porque os céus se moveram. E os céus vão se mover. Grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas. Feche seus olhos. Sabe, existem momentos em que nós oramos, que a gente impõe as mãos. Mas existem momentos que não é sobre imposição de mãos. Mas é sobre uma atitude nossa. E quem sabe, através dessa nossa atitude, a Shekinah do Senhor virá sobre esse lugar. De forma que a gente não vai nem conseguir ficar em pé.